Muito bem, meus queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado muito comigo, e falou mais ainda quando eu comecei a ler algumas coisas a respeito disso, mas anota aí, no papel ou no seu coração, na sua mente: palavras determinam destinos. Amém? Palavras determinam destinos. Você pode começar a refletir já, porque é bem possível que eu e você estejamos vivendo hoje o que nós falamos ontem. Talvez nós estejamos experimentando hoje o que nós profetizamos há algum tempo atrás. Talvez o que acontece na nossa vida é fruto do que sai da nossa boca. Já pensou sobre isso? Nós já ouvimos, né, que palavras têm poder. Já ouvimos bastante a respeito disso. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite, porque eu acredito que muitas vezes a gente esquece disso. A gente começa a falar e falar e falar e nem pensa no que está falando. O que cada palavra que sai da nossa boca produz. E muitas vezes nós escolhemos coisas ruins, porque estamos falando coisas ruins. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas conversas daqueles que estão próximos de nós. E é interessante porque, não sei se, acho que eu já falei isso aqui até, mas normalmente as pessoas reclamam, né? Via de regra, as pessoas reclamam, lá no quartel não é diferente, bastante reclamação, né? Se não tem formatura é porque não tem formatura, se tem formatura é porque tem formatura. Foi interessante, né, que teve uma formatura quarta-feira, aí ninguém queria ir, ia ser no sol, ia ser difícil, tal, ninguém queria ir. Aí alguém tem que ir, né? Aí escalaram alguns lá para ir, foram meio de cara feia, mas foram. Aí quando voltaram, aí ele falou, o subcomandante falou: quem foi na formatura está dispensado amanhã. Aí falou assim: nossa, se eu soubesse eu tinha ido. O cara falou, não foi, perdeu a dispensa, né? Mas está vendo que a pessoa reclama, se foi é porque reclamou que foi, aí se não foi, reclamou que perdeu a dispensa. Então, as pessoas via de regra reclamam, e às vezes a gente está lá no meio, e nem percebe. Eu não sei você, mas o Espírito Santo me incomoda um pouquinho, quando a gente está lá no meio e a gente vê que o negócio está fluindo só para reclamação, falando mal, mal, aí você para assim: mas por que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui no meio reclamando. Às vezes eu me pego assim e eu falo: o que eu faço agora para incentivar com que eles parem de reclamar? Porque às vezes a gente tem que ser o chato, né, que fala o contrário. Não, calma, fica tranquilo, isso aí vai passar. Ele estava reclamando bastante do comandante, né? Eu falei: calma, daqui 10 meses vai trocar, e pode ser que venha um pior, vai mudar totalmente. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu queria começar bem do começo, né? Obviamente começar do começo, porque esse negócio de falar, da palavra ter poder, da palavra transformar, vem lá de Gênesis. Quem puder abrir aí no capítulo 1 de Gênesis, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Antes de ler, eu queria deixar bem claro, eu não estou falando aqui que é só falar e pronto. Eu não estou falando aqui que a vida é feita só de falar, não precisa fazer nada, muito pelo contrário. Quem é bem sucedido, quem alcança sucesso, é aquele que fala e vai lá fazer o que precisa ser feito, faz a sua parte. Além de profetizar, além de declarar algo, também vai e põe a mão na massa. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas olha só, o que fala? Porque assim, você sabe como Deus criou o mundo, né? Como que Deus criou o mundo? Com a mão? Com a palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: e disse Deus, olha só, é interessante porque às vezes a gente nunca pensou sobre isso. E disse Deus: haja luz, e houve. Deus não mexeu um dedo, Deus não fez nada, Ele disse, a palavra dEle. E você vai se impressionar, porque olha só, o 3 diz isso, no versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Olha lá, versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi.
Como Deus falou, aconteceu. Versículo 9. Não, 9 já foi. 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Olha só. 11, 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Olha só. E sejam, versículo 15, sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Que incrível, né? Versículo 20, e disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 24, e disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras de terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 26, façamos e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sei que você já meditou bastante nesse versículo, mas pensa bem a respeito disso. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 28, penúltimo. E Deus abençoou, e Deus lhes disse, olha só: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E o 29, o último, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Bom, vocês viram quantas vezes Deus falou e as coisas aconteceram? Primeira coisa que eu queria meditar com você: vocês perceberam que de tudo que Deus criou, quem é o único que fala? O ser humano. Por quê? Porque eu chamei a atenção para vocês. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então o homem fala, o homem tem a capacidade de falar, o papagaio também, né, às vezes, mas é repetição, né, ele repete os sons que alguém, mas falar com consciência é só o homem, e isso tem um sentido, não é à toa que Deus fez o homem um ser falante, porque a palavra, ela transforma, a palavra cria. E olha só, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês: Deus criou o homem com as palavras. Nós criamos o nosso mundo com as nossas palavras. Que mundo nós temos criado com as nossas palavras? O que as nossas palavras têm criado? O que as nossas palavras têm trazido à existência? Qual a transformação que as nossas palavras têm feito na nossa vida, na nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, na nossa vida em todas as suas áreas? Talvez o mundo que nós criamos para nós mesmos, através das nossas palavras, não é o que nós gostaríamos, não é aquele que nós sonhamos, e é exatamente isso que eu quero chamar a atenção, porque as palavras, olha só, a palavra de Deus na nossa boca tem o mesmo poder dessa palavra que Deus falou aqui, porque é a mesma palavra de Deus, não é? A gente está falando a mesma palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, ela tem poder de transformar. Eu vou falar alguns versículos aqui, mas o fato é, você já conhece bastante versículo a respeito de palavras, a respeito da própria língua, mas olha o que diz em Provérbios 13:2, por exemplo: do fruto da boca o homem comerá o bem, ou seja, das palavras, o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Eu quero dizer uma coisa para vocês: as palavras que nós declaramos, elas escrevem o nosso destino, exatamente como alguém que pega uma caneta e escreve um livro. As palavras vão escrevendo algo que vai se completando,
que vai caminhando, que vai indo de capítulo em capítulo, de fase em fase. As nossas palavras, elas estão ecoando. Hoje as nossas palavras estão ecoando lá no nosso destino. Eu li um negócio e eu fiquei até pensando, né? Diz assim, as nossas palavras, elas chegam bem antes da gente. Nos lugares, nas coisas. Ou seja, o que a gente fala prepara algo que vai acontecer. O que a gente está falando está preparando algo no nosso futuro. Talvez você já esteja pensando, e é para pensar mesmo, mas o fato é que às vezes a gente fala muita coisa ruim para nós mesmos, dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Isso pode ecoar por toda a vida daquele a qual nós falamos. Tem muitas pessoas que são escravas, sofrem por conta das suas palavras. Quem no casamento nunca sofreu porque falou algo que machucou demais, e o outro tem dificuldade de esquecer aquilo que foi falado. Quando nós falamos algo, nós perdemos totalmente o controle sobre aquilo que nós professamos. É como uma flecha lançada. Nós lançamos e nós não sabemos ao certo, é igual no quartel. Agora, inclusive, é até engraçado, porque essa semana foi o tiro do recruta, né? O tiro do recruta é algo sensacional. Porque o recruta, imagine um menino de 18 anos, que é acostumado a ficar em casa, jogar videogame, dá tirinho só no videogame, pega um fuzil na mão, com munição real, e tem que atirar, e tem que acertar. Ontem, para eles conseguirem acertar no alvo à noite, precisou ficar até às 11 da noite. Porque eles tremiam, um fuzil na mão, desesperado, com medo. Por quê? Porque sabe que aquela munição que sai da arma, ela não tem volta. E ele nem sabe direito aonde ela vai parar. Lá no quartel, quando tem tiro no estande, tem um aviso lá, não corram perto do estande. Quando for fazer exercício, corre longe, porque uma munição pode escapar de lá e ir para qualquer lugar e pegar qualquer um. E realmente, às vezes, acontece. Às vezes está no estande, o tiro, se levantar muito o fuzil, o tiro vai por cima e vai parar lá, sabe Deus aonde. Sabe a distância que percorre uma munição de 7,62? 2 quilômetros. 2 quilômetros ela vai. Então vejam como é perigoso. E aquela munição, dependendo da distância, atravessa uma parede tranquilamente. As palavras são exatamente assim, gente. Elas têm um poder que a gente não imagina. E olha só, tem alguns versículos que falam, né? Você já deve ter ouvido. A vida e a morte estão na força estão na língua. Ou seja, a gente pode, através das nossas palavras, produzir vida, e vida em abundância. Pode desenterrar sonhos, pode dar vida a sonhos, pode levantar uma pessoa, mas também pode matar, pode terminar de matar, pode enterrar sonhos, pode enterrar propósitos, pode enterrar projetos, só com a força da nossa língua. Como está a sua língua? Como você tem usado esse poder todo que Deus colocou aí à sua disposição? Eu queria fazer uma pausa, quero chamar o Rick aqui, porque na terça-feira ele me chamou à noite, falou, quero falar com vocês, queria contar um testemunho, e veio de encontro a que eu ia falar hoje, ele vai contar rapidamente aqui um testemunho. Amém. Boa noite, igreja, paz. Estou nervoso, hein? Isso é a primeira vez aqui? Você está maluco? Enquanto o Gi falava, né, não é isso, mas o poder das palavras, não tinha como não me lembrar dos meus líderes, né, há 12 anos atrás. Eles, num processo de conversão, de transformação, né, eles falavam para mim, eu vejo você um homem transformado, um homem casado, um homem com filho. Eu falava, esses dois devem ser loucos, né? E glórias a Deus por isso, né? Hoje eu estou casado com uma linda esposa, glória a Deus, tem um Azaf ali. Então, realmente, as palavras têm poder, né? Nós precisamos crer naquilo que é liberado desse altar, das autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida e viver sobre aquelas palavras, né? E o testemunho que eu quero compartilhar é 2 anos atrás, né? Ali é gerente do lado onde eu trabalho, né? Gerente de RH. E logo que ela assumiu a gestão da empresa, né, ela fez uma entrevista com alguns funcionários-chave, né? E no final, ela fez uma pergunta, né? Após essa entrevista com cada um, ela perguntou assim para mim, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, como que você se vê, né?
Eu falei, olha, daqui 2 anos eu me vejo sendo pai e cursando uma faculdade. É assim que eu me vejo, né, daqui a 2 anos. E glórias a Deus, né, hoje eu compartilhei lá com ela e com a Lília, né, exatamente 2 anos essa palavra que a gente teve essa conversa, né. Hoje eu sou pai, né, do Azaf, e glórias a Deus eu estou cursando uma faculdade, né. Então, assim, realmente as palavras têm poder, né, nós precisamos declarar, crer sobre ela. Deus se moveu no acampamento de verão, o pastor Braz, né, quando o pastor Carlinhos pediu para os pastores liberar as bênçãos sobre nós, né, que Deus tinha sobre as nossas vidas. O pastor Braz orou, liberando as bênçãos de Deus, e ele falou algo por 4 vezes. Eu até na hora eu peguei o celular da Laís, porque o meu estava sem bateria, e o pastor Braz me disse assim, né, ele liberou as bênçãos, libera as bênçãos de Deus sobre sua vida, e nesse novo passo que você vai dar, Deus estará com você, te fortalecendo, te capacitando. E ele falou aquilo 4 vezes. Ali eu vi que era algo de Deus mesmo, que precisava de uma atenção, né? E ali eu mandei, guardei. Só que naquele momento eu não tinha ainda decidido ou ido atrás, buscado, né, a respeito de uma faculdade. Só que chegou em casa, naquela semana eu orei sobre aquela palavra. Eu falei, Deus, que o Senhor me dá entendimento, me dê sabedoria sobre isso. Que passo é esse, né? Sobre que áreas? Existem algumas áreas que eu precisava dar um passo de fé, de uma organização, de uma atenção maior, mas eu não tinha entendido ainda o que era, né? E aí veio as confirmações, aí eu falei assim, eu vou procurar um curso aqui, uma faculdade. E aí eu olhei lá, nutrição, e aí meus olhos se encheu, e Deus começou a se mover, e assim, glória a Deus, na segunda-feira eu tive minha primeira aula, na terça, eu cheguei na sala, parecia um bobo. Parecia que eu estava sendo filmado, você é louco, parecia um caderninho, estudante, e glórias a Deus por isso, gente. Deus é bom, nós precisamos crer no poder que existe nas palavras, nós precisamos. Eu sempre digo lá em casa, né, eu e a minha esposa, eu falo para ela, amor, não existe terreno mais fértil que a nossa casa. Tudo que a gente profetiza aqui cresce, toma uma grande proporção e nasce frutos, né, e não somente dentro da nossa casa, na nossa vida num todo, na nossa vida espiritual, profissional, familiar, né, na vida dos nossos. Amém? E glórias a Deus por tudo isso. Gente, ele não falou, para ver como Deus faz mais, né? Ele não falou, mas é bolsa 100%. Deus surpreende, né? Não só fazer a faculdade, mas ainda arruma uma bolsa 100%. Meu Deus. Gente, a verdade é que nunca teremos o que nós nunca falamos. Nós nunca teremos o que nós nunca falamos. É por isso que precisa orar. É por isso que precisa gastar tempo orando. É por isso que precisa parar a nossa correria e conversar com Deus, falar para Ele, abrir o nosso coração, detalhar as coisas da nossa vida. Eu confesso, eu não tenho facilidade de detalhar as coisas. Talvez todo homem é meio assim, né? Resume, é muito direto, fala pouco. Às vezes pensa que não precisa, mas a gente precisa sim falar tudo diante de Deus, porque nós nunca pisaremos em lugares que nós não decretamos que iríamos pisar. Essa é a grande verdade. Nós pisaremos em lugares inéditos quando declararmos coisas inéditas. Você vai sair daqui cheio de ideias, cheio de palavras para você profetizar diante do Senhor, para você declarar, desde aqui do culto. Eu gosto de já praticar. Eu quero ler alguns versículos, Tiago 3, 4, 5. O Tiago 3 fala bastante a respeito da língua, né, do poder da língua. Tiago 3, 4, 5 diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Né? Ou ali está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Quando você lê Provérbios 12, 18, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Meu Deus, olha como palavras podem curar, podem trazer cura.
mas ao mesmo tempo ela pode trazer doenças, adoecer alguém por conta de algumas palavras. E eu queria falar um pouquinho sobre murmuração, porque eu notei aqui, ó, a murmuração, ela vai eternizar o presente que você não deseja. Traduzindo, quando a gente está murmurando, a gente está fazendo aquele momento ruim, que a gente está reclamando ali, perdurar por mais tempo. Talvez vai ser o nosso estado de vida, se a gente continuar declarando aquela murmuração, aquela coisa ruim, nós vamos ficar nisso o resto da nossa vida. E tem pessoas que experimentam coisas muito ruins por conta da murmuração. A verdade é que a gente não pode declarar o que os olhos físicos veem. Nós temos que declarar o que o Espírito discerne. E aí vem a comunhão com o Espírito Santo. É ter a presença do Espírito Santo com a gente, de forma que ele possa nos instruir o que falar. Dar as palavras, e é isso que a palavra diz, que ele daria as palavras na nossa boca no momento certo, na hora adequada. E nós precisamos... Eu quero ler aqui algumas mensagens, gente, porque a gente sempre que chega em março, lá em casa, a gente fica um pouco pensando na vida, né, nas coisas que aconteceram. Talvez você chegou na igreja depois, nem sabe do nosso testemunho, né, do que aconteceu com a gente há 3 anos atrás, em 2021, na pandemia do Covid. A Dia estava grávida de 17 semanas e ela pegou Covid. E aí foi piorando, e no dia 11 de março, ela entubou, foi entubada. Foi um choque. Você imagina, a Isabela estava com 4 meses e pouquinho. A chance de ela sobreviver, de sobreviver, era menos de 20%. Da Isabela era menos ainda. Mas aí, sabe o que eu fui fazer hoje? Eu fui atrás das mensagens que eu mandava para as pessoas enquanto ela estava lá. Eu fui ver qual era o relatório que eu dava diário, porque eu estava lá em casa, desesperado, pensando que eu ia perder a minha esposa e a minha filha. E eu fui ver o que eu mandava, qual que era o parecer que eu dava, quais as palavras que eu profetizava naquela época. E olha só, eu quero ler algumas para vocês aqui. Primeira mensagem que eu mandei, dando um parecer a respeito dela. Boa tarde, pessoal. Acabei de conversar com a médica. Graças a Deus, a Dia está bem melhor. Já foi possível diminuir a ventilação para 75%. Não tem febre, saturando 100%, a infecção está regredindo. Obrigado por estar conosco, batalhando com as nossas armas espirituais. Deus está fazendo um grande milagre. Segundo dia, boa tarde, pessoal. Falei com a médica, a Di continua muito bem. Graças a Deus está estável, oxigenação mantida a 75%, saturando bem, exames clínicos bons, sem febre, já com dieta integral, o bebê está bem, Na verdade, eu copiei as mensagens aqui, eu nem sei a ordem, mas eu quero ler algumas para vocês. Boa tarde, pessoal, recebi o boletim da Dia, ela está estável, mas com importantes melhoras. O O2 baixou para 55%, não tem febre, saturando muito bem, marcadores de inflamação diminuíram. Foi feito o ultrassom da bebê, está tudo ótimo. Olha só o que eu coloquei no final. Nossas orações têm atraído o poder de Deus sobre a vida dela e da bebê. Vamos seguir firmes e fortes na força do Senhor. Boa tarde, pessoal. O dia está instável, com 50% de oxigênio, saturando 99% sem febre. Os antibióticos já foram suspensos, pressão boa, todos os órgãos funcionando certinho. A Isabela está linda, firme e forte. Num dia desses, esse Isabela linda, firme e forte, na verdade, era uma possibilidade de a Isabela ser tirada. O médico cogitaram fazer como é que fala? Uma cesárea de emergência, porque pensaram que se não tirasse a bebê, as duas iam morrer. Olha o que eu coloquei no final. Estamos vivendo um milagre por dia. Glórias ao nosso Deus. Boa noite, pessoal. Eu só consegui o boletim da Dia agora. Teve um dia que a médica não ligou, eu fiquei desesperado. Eu fui lá na recepção, falei, liga lá para cima, eu quero saber como é que está. Eu consegui bem tarde o boletim, mas eu falei, ela se manteve estável, com algumas melhoras e alguns parâmetros. A ausculta pulmonar muito boa, a Isabela continua crescendo.
Olha esse aqui. Boa tarde, pessoal. O dia está estável, 50% de O2, boa complacência pulmonar. Virei médico depois disso. E todos os exames sem alteração. A Isabela segue firme e forte. Graças a Deus, um dia a menos para a cura completa. Na outra, eu coloquei de novo os parâmetros estáveis, foi feita a ultrassom da Isabela, está ótimo. Eu coloquei no final, Deus tem nos surpreendido dia após dia. Na outra, diz está muito bem, hoje vai iniciar o processo de diminuição da sedação. Vamos continuar orando para que o Senhor complete esse lindo e maravilhoso milagre. Na outra, permanece estável, processo de sedação, de diminuição dos sedativos. Aí eu coloquei assim, ó, um dia a menos, para que o milagre seja completo por Deus. Na outra eu coloquei os mesmos parâmetros, coloquei, vamos continuar orando para que Deus complete os últimos passos deste maravilhoso milagre. Não vou ler tudo, tem mais aqui, porque ela ficou 12 dias entubada, 14 dias na UTI. Mas o fato, gente, é que eu confesso para vocês que eu li essa mensagem aqui, eu não sei como eu escrevi isso. Tanto que eu mandava as mensagens nos grupos da clínica onde eu trabalhava, a fisioterapeuta que cuidava dela recebia as mensagens lá, estava lá cuidando, ela sabia que isso aqui não era a realidade. Teve um dia que tiveram que virar ela de bruços, porque ela não estava respondendo ao tratamento, e eu fiquei desesperado, mas eu falei, isso aí é só uma parte do processo, Deus continua cuidando, Deus continua fazendo um milagre. No 7º dia, olha só, é profético. No 7º dia foi o dia que queriam tirar a Isabela. Ia fazer uma cesárea de emergência para tirar ela. Olha só, 7 dias. No 14º ela saiu da UTI. No 21º dia ela saiu do hospital. Foi para casa. Veja o poder das palavras. O poder de profetizar a bênção. De ver com os olhos da fé. Confesso para vocês, eu estava acabado, fiquei muito mal, mas não larguei as coisas de Deus, não abandonei Deus, pelo contrário, foi até a época que eu mais orei na minha vida, eu virava a madrugada, quase não dormia de tanto orar, fui orar na frente do hospital todos os dias, enquanto ela estava lá. Enquanto eu não entrei para ficar com ela lá dentro, depois que ela saiu do UTI, eu não saí da frente do hospital, todos os dias, 11 horas da noite eu ia lá orar. Peguei óleo e ungi o hospital. As marcas das minhas mãos ficaram lá no hospital um tempão. Eles limparam o vidro, eu fui lá e sujei de novo de óleo no outro dia. Eu ungia o hospital todo dia com óleo. Isso é fé. E Deus, essa fé está disponível a todos nós, gente. Essa história aqui não é só minha, não. Ela pode ser de todo aquele que crê, que profetiza, que fala, que entende. Eu queria chamar aqui rapidinho, umas 10 pessoas, bem rapidinho, tem que vir rápido, não tem tempo, 10 pessoas, cheias de fé. Três, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2, 9, 10. Pega um papelzinho desse. Não, hoje não tem. Eu queria que vocês escolhessem rapidinho alguém, para você ir lá, ler essa frase para ele e declarar sobre a vida dele isso. Deixa Deus usar a sua boca para profetizar na vida de alguém. Pode escolher alguém, ir lá, ler isso, profetizar sobre a vida de alguém. Eu usei a primeira parte da ministração para falar sobre a palavra, sobre a língua. Mas tem um porém. Enquanto eles profetizam aí, eu quero dizer para você que tem um porém. Porque não é suficiente você ter ouvido tudo que foi falado aqui, e falar assim, então eu vou embora e vou falar coisas boas, vou declarar coisas boas, a partir de agora vai ser uma bênção. Não é suficiente. Sabe por quê? Mateus, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus?
É algo que você já ouviu bastante isso aqui, ó. Pois do que há em abundância no coração, é o que fala a boca. Uma versão mais atualizada, a boca fala do que o coração está cheio. Eu lembro sempre do exemplo do pastor Vilela. Faz tempo que ele não conta da pasta de dente. Né? Quando espreme a pasta de dente, faz tempo. Uns 6 meses já, né? Faz tempo. Quando espreme a pasta de dente, o que tem que sair? Pasta de dente. E quando espreme o crente, tem que sair coisas de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque às vezes, por mais que a gente queira falar coisas boas, quando a gente perde a cabeça, o que sai? Não precisa responder. Quando a gente está... Porque às vezes na normalidade, a gente até consegue se controlar, pensar no que falar, né? Não precisa, põe falar assim. Mas a verdade é que quando a gente está lá no calor da ação, muitas vezes a gente deixa fluir e aquele ali é nós de verdade. Aquele que sai lá no calor da ação. Por que Jesus falou quando levar um tapa para a gente dar outra face? Porque quando a gente leva um tapa, qual que é a reação? É dar um soco, um tiro, uma voadora, né? Mas aí que está. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, a gente vai dar outra face. Mas a nossa reação natural não é essa. Então, o que nós precisamos para poder falar, tudo que eu falei aqui, tudo que eu disse a respeito de palavras, o coração precisa estar cheio de Deus. Cheio das coisas de Deus. E é óbvio, inclusive até a gente se assusta às vezes, né? Com o que a gente faz e fala às vezes, né? Quando sai uma palavra que a gente não gosta, a gente fala, meu Deus, eu falei isso, não posso falar isso. Lá na minha sessão, tem uns caras lá que falam palavrão, né? Mas eu sempre dou uma cutucadinha, eu sempre elogio. Parabéns, hein, você falou menos palavrão hoje. Que legal. Hoje eu falei para ele, rapaz, vou te contar um negócio. O teu amigo lá perguntou se você estava aqui, eu falei, está lá. Ele falou assim, está lá reclamando e falando muito palavrão ainda? Eu falei, não, ele deu uma benção. Contei para ele isso. Ele falou, não é possível. Aí a gente tem que dar uma cutucadinha, a gente tem que ser luz, né? E tem que ensinar as pessoas. Uma pessoa que fala palavrão, que só reclama, que só fala coisa horrível, meu Deus, é ruim demais. A gente tem que trabalhar com essas pessoas, mas a gente tem que influenciar para o bem, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente na verdade, se revela na medida que a gente fala. Porque assim, o que a gente fala no dia a dia, quando a gente não pensa no que está falando, é o que está dentro do nosso coração. É disso que o coração está cheio. Então, se você só fala de futebol, olhei para o Vinícius e falei futebol. Só fala de futebol, o coração está cheio de futebol. Eu só falo de dinheiro, o coração está cheio de quê? É dinheiro, é cifra, é igual o tio Patinhas. Eu só falo de novela, o que está cheio o coração? Novela. Big Brother, ninguém assiste Big Brother aqui, em nome de Jesus, né? Graças a Deus, todo mundo está livre. Se não estava até hoje, vai estar agora. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Porque assim, a gente vai assimilando as coisas vão entrando para o nosso coração, e se a gente não cuidar, por isso que a Bíblia fala para a gente tomar conta do nosso coração, cuidar dele. Porque aquilo que a gente deixa entrar, é o que vai sair depois. É o que vai fluir depois. Se a gente não cuidar do que entra no nosso coração, a gente vai só promover coisas ruins na nossa vida. Eu notei aqui um negócio interessante. Santifique sua boca, crucificando o seu coração. Santifique sua boca, crucificando o seu coração. Não dá para santificar a boca sem o nosso coração, os nossos desejos, aquelas coisas ruins que a gente acumula tanto tempo lá dentro sair. Está disposto a limpar o coração hoje, deixar Deus encher com as coisas dele? O que tem aí no seu coração ainda que está influenciando naquilo que você fala, naquilo que você expressa, nas palavras que saem da sua boca? Isso tem trazido morte. Tem gente que está emprestando o coração e a boca para o inimigo. E tem gente que o inimigo está conseguindo calar. Não fala mais nada de bom sobre si, sobre o seu futuro, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Começa a falar coisas boas, até quando você não está enxergando.
Isso não é doideira. Isso não é falar por falar. Isso não é falar se não tem nada a ver. Isso é fé. É quando os olhos da fé estão enxergando. Isso vai se resolver. Isso vai se solucionar. Essa doença vai ser curada. Deus vai me dar um emprego. Deus vai abrir uma porta. As coisas vão acontecer na minha vida. Esse ano a minha vida vai deslanchar. Em nome de Jesus. Começa a falar assim. E você vai ver que até o seu semblante vai mudar. Porque o coração também interfere até no semblante. É o que diz a palavra, né? Quando o coração está alegre, feliz, contente, a gente sorri à toa. Viu o sorriso do Rick aqui na faculdade? Está rindo à toa, está feliz da vida. Voltou a ser universitário. É bicho. Nós zoamos ele, falamos assim, raparam sua cabeça na faculdade lá? Escrever. Nós tínhamos que tirar uma onda, né? Que em nome de Jesus hoje, os nossos olhos, olha só, os nossos olhos aprendam a ver o melhor. O nosso coração perdoe o pior. A minha mente se afasta do mal. E a minha alma nunca perca a fé. Os nossos olhos vejam o melhor. O nosso coração perdoe o pior. E a nossa mente se afaste do mal. E a minha alma nunca perca a fé. Eu quero finalizar lendo esse versículo aqui, ó, Salmos 45, 1. Eu vi esse versículo e achei lindo, gente. O meu coração ferve com palavras boas. Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Eu vou ler ali que está até melhor. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. A minha língua é como uma pena de um hábil escritor. Vamos, através das nossas palavras, adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, honrar tudo que Ele fez por nós, né? Honrar o nome dEle. Nós precisamos santificar a nossa forma de falar. E eu queria finalizar falando sobre a forma de falar. Até a verdade, nua e crua, tem formas diferentes de falar. Não é porque é verdade que a gente pode falar de qualquer jeito, em qualquer momento e para qualquer pessoa. A gente precisa pensar bem, medir as palavras de acordo com o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Feche os olhos aí no seu lugar, pense um pouquinho na sua vida. Eu gosto de fazer isso e de conduzir isso quando eu estou ministrando. De dar esse tempinho, 1 minuto, 2, para você pensar nas palavras. Pensa no dia de hoje, as palavras que você falou. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, os pensamentos que passaram aí na sua cabeça. Às vezes, você tem se deixado usar pelo inimigo para falar coisas que causaram destruição. Primeiro na sua própria vida, depois na vida das pessoas. Talvez você deixou que palavras que pessoas falaram te machucassem, entrassem no seu coração, e daí só está fluindo coisas ruins. Eu digo para vocês, não dá para fluir coisas boas e coisas ruins, é isso que diz a palavra. Ou vai fluir uma, ou vai fluir outra. Que em nome de Jesus hoje, você esteja aí, tendo um bate-papo com Deus. Pede para Deus limpar o seu coração. Pede perdão para Deus do que você fez, você sabe que desagradou a Ele. Perdoa alguém que te fez alguma coisa. Não deixa esse negócio aí no seu coração interferir na sua vida, não. Libera perdão. Libera as frustrações que você teve e vamos em frente. Vamos em frente. É isso que Deus quer. Deus quer te encher da vida dEle. Deus quer encher esse coração da presença dEle. Deus quer encher o seu coração do amor dEle, para que flua isso da sua vida, para que flua isso da sua boca, para que a partir de hoje você só profetize palavras de vida, palavras que fluem da presença de Deus, palavras que vão te levar ao centro da vontade, palavras que vão trazer à tona os sonhos de Deus para você, que vão fazer sonhos de Deus para a sua vida se tornar realidade. É isso que Deus quer que você faça a partir de hoje. Não fique calado e nem se deixe usar pelo inimigo
para coisas ruins, mas empreste a sua boca ao Senhor. Deixa o Espírito Santo a partir de hoje te conduzir nas suas palavras. Ele está abrindo os seus olhos da fé, para que você não veja somente com os olhos humanos as situações da sua vida, porque não é só humano, é espiritual, e precisa ser combatido com armas espirituais. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja colocando a mão dele sobre a sua boca, a mão dele, santificando, consagrando os seus lábios, consagrando a sua língua, consagrando a sua mente e consagrando o seu coração, para serem usados por ele, para a honra e glória do nome dele. Querido, como a sua vida vai melhorar quando você começar a profetizar coisas boas a seu respeito, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu futuro, a respeito dos seus sonhos. Que a sua palavra ecoe no futuro nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu pedi para o Giovanni deixar eu falar algo que veio no meu coração enquanto ele falava, que essa fisioterapeuta que ele citou estudou comigo e, por obra do Senhor, mão do Senhor, ela era plantonista no mesmo hospital que eu estava. E ela passava notícias fora do horário para minha família, para o Giovanni. E esses dias, na verdade, bem depois da minha alta, ela falou assim: Andiara, eu passava as notícias para o Giovanni e eu ficava procurando palavras para falar para ele a verdade sem assustar ele demais. Mas quando eu vi a forma como ele passava para as outras pessoas no grupo que eu estava, eu falava assim: não foi isso que eu falei, é bem pior que isso. Só que o Giovanni pegava a realidade, acrescentava fé e depois ele passava para as pessoas. Ela falou: Andiara, sua situação era muito grave, sua situação era gravíssima. Teve uma noite na UTI que eles fizeram um cálculo, só vim saber isso depois, que meu risco de morte era de 80%, de acordo com os parâmetros do ventilador. Mas eu quero dizer que a fé do meu esposo me trouxe até aqui, gerou vida em mim, vida na Isabela. E semana passada essa mesma fisioterapeuta falou: Andiara, eu quero te encontrar, porque eu quero te contar o que a fé do seu esposo fez comigo. Eu me aproximei do Senhor ao ver o Giovanni mudar o que eu passava para ele, acrescentando fé. Minha vida nunca mais foi a mesma. E sabe, queridos, além de transformar a nossa realidade, quando nós temos uma linguagem de fé, nós mudamos as vidas que estão ao nosso redor. Eu tenho um encontro marcado com ela na semana que vem. Ela vai me contar e eu já sei o que é. Ela conheceu Jesus através do Giovanni. Queridos, há um poder gerado através das palavras. E se nós estamos aqui como família reunidos, é porque este homem creu no impossível. Ele decidiu não olhar para as circunstâncias que eram tão ruins, tão terríveis, mas ele olhou para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos encerrar, mas antes, feche os olhos aí. Já declare vida sobre a sua vida. Declare o poder de Deus atuando nas áreas que você precisa da intervenção do Senhor. Declare que seu futuro vai ser extraordinário. Declare que você é uma pessoa curada. Declare que você é uma pessoa de sucesso. Declare que você é uma pessoa abençoada. Declare que você é uma pessoa apaixonada por Deus, cheia da vida de Deus. Uma pessoa que vai cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Uma pessoa que vai viver os planos de Deus. Uma pessoa que vai ganhar muitas almas para o Senhor. Uma pessoa que vai obedecer a palavra, a voz de Deus. Declare que o futuro vai ser infinitamente melhor do que o que já passou. Senhor, obrigado pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por ser esse Deus tão extraordinário, que nos fez seres tão perfeitos, com tudo o que nós precisamos para viver em comunhão contigo. Senhor, abençoe a cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém
Aplauda o Senhor e declare, está declarando, aplauda declarando que Ele é maravilhoso. Nós chamamos, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Vai embora declarando coisas boas, meu querido. Vai embora no carro, sempre declarando, abençoando, se abençoando, abençoando a sua família, abençoando a igreja, abençoando, já dizendo que aquelas pessoas que lá da sua célula vão se converter, dizendo que aquelas pessoas da célula de aliança vão para o encontro, amém? Amém, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Uma excelente noite, um restante de semana. Nos vemos aí no final de semana. Amém? 1, 2, 3. Glória a Jesus. Amém.